Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Hoje falamos sobre transformação digital no setor segurador. Falamos também de InsurTech, uma tendência em claro crescimento que está a revolucionar o mercado das seguradoras. Do que se trata, qual o seu enquadramento regulatório e legal e de que forma esta transformação tem impacto no consumidor são temas que vão estar em debate no podcast de hoje. Para nos ajudar está connosco Marco Navega, diretor de informática na Zurique. Com 17 anos de experiência na área de IT e 15 na indústria seguradora, o Marco tem liderado a transformação digital da Zurique. Da PLMJ está connosco Nuno Luís Chapateiro, associado coordenador nas áreas de bancário, financeiro e mercado de capitais. Com 15 anos de experiência, tem centrado a sua atividade profissional nas áreas de regulatório de seguros e é membro do grupo de trabalho de InsurTech da AFIP. Marco, comece por si. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como responsável pela transformação digital da Zurique, peço que nos fale um pouco sobre as principais iniciativas que têm sido adotadas. Muito bem. Bom dia. E antes de mais agradecer o convite para participar no vosso podcast. Em relação à questão que me coloca, e se considerarmos que a transformação digital é o processo de integrar esta tecnologia contemporânea, e eu diria que nos dias de hoje democratizada pelo baixo custo que tem, e aqui estamos a falar de tecnologia desde a internet das coisas, a inteligência artificial, os blockchains desta vida, os mobile devices, etc., se nós agarrarmos nesta tecnologia e considerarmos que isto é colocar esta tecnologia em todos os aspectos da vida da nossa organização, eu posso dizer que nós começámos este processo em 2016. Processo esse que exigiu e exige alterações fundamentais, eu diria que em pelo menos 4 dimensões: tecnologia, operações, modelo de negócio e pessoas. Naturalmente que no âmbito do podcast e pelo limite de tempo que temos não poderei endereçar todas estas dimensões, mas gostaria de salientar a última, neste caso a parte humana, muitas vezes subestimada e que do meu ponto de vista é a dimensão mais complicada de endereçar. Costumo até dizer que do ponto de vista da vertente tecnológica esta parte é simples, mas a mudança de comportamentos e mentalidades individuais e a mudança da própria cultura organizacional da organização é claramente o desafio mais complicado e que não conseguiríamos endereçar de um dia para o outro. Por isso, quando nós demos início a este processo de transformação, a primeira coisa que fizemos foi tentar introduzir um novo modelo operacional baseado em metodologias ágeis para a gestão e entrega de todas as iniciativas feitas no contexto desta transformação tecnológica. E isto acabou por se tornar bastante interessante, não só na nossa caminhada, na nossa jornada de transformação digital, mas também ver que a criação das equipas multidisciplinares e no sentido e com características muito mais colaboracionistas do que existia na organização antes de começarmos toda esta jornada, e ver as pessoas do negócio envolvidas nestas equipas a voltar aos seus departamentos após a sua iniciativa ser completada e tentar introduzir a mesma metodologia nesses mesmos departamentos, é bastante satisfatório e só o facto de cada vez que nós conseguimos fazer isto antes da pandemia, de andar pelo edifício e ver post-its nas diversas paredes do edifício, acaba por ser bastante gratificante e é claramente um testemunho de o processo de transformação cultural que também estamos a conseguir fazer em paralelo, ao fim e ao cabo, com a transformação tecnológica que estamos a realizar. Por isso é extremamente gratificante e eu gostaria de começar por aqui, porque esta parte humana é a parte mais complexa em qualquer transformação que nós fazemos na nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Mas voltando aqui à questão da caminhada digital. Nós, ao longo deste período, fomos introduzir o que eu vou chamar aqui de ativos digitais, e quando começámos, olhámos para os nossos principais stakeholders, sejam eles rede de distribuição, sejam eles prestadores de serviços na área de sinistros, sejam eles colaboradores, sejam eles os nossos clientes. E tentámos perceber por onde é que devíamos começar esta caminhada. E na altura, tendo em conta que nós ainda operamos muito no modelo tradicional e 85% da nossa venda de seguros ainda é feita através dos nossos agentes, decidimos começar por aí, rede de distribuição. Então introduzimos aí o nosso primeiro ativo digital, a plataforma
tecnológica ou digital para os nossos agentes e corretores, ou seja, isto é feito de forma incremental, naturalmente não é feito de um dia para o outro, e hoje em dia ainda continuamos a fazer evoluir essa plataforma. A plataforma está disponível nos PCs dos agentes, nos seus telemóveis, nos seus tablets e permite-lhes fazer qualquer coisa que queiram fazer com a Zurique em termos transacionais, seja uma simulação, uma emissão de um contrato, uma alteração de um contrato, uma participação de sinistro, qualquer coisa que queiram fazer, utilizam a plataforma. E podem utilizá-la em qualquer device que tenham. Isto permitiu, naturalmente, criar outra atratividade do ponto de vista da nossa angariação de novos agentes para se incorporarem na nossa rede de distribuição, porque para os agentes, naturalmente que a parte das comissões é importante, mas também a parte da sua própria eficiência operacional é extremamente relevante. E se nós conseguimos proporcionar isso com uma plataforma tecnológica avançada, naturalmente que temos uma capacidade maior na atratividade de novos agentes. Depois introduzimos logo a seguir outra ativo digital que tinha a ver aqui com um palavrão informático, que é uma APIs disponíveis na internet para os nossos parceiros integrarem os sistemas informáticos deles com os nossos, sem ter que estarem a ir aos nossos sistemas ou nós estarmos a ir ao deles. Isto permitiu, por exemplo, que prestadores de sinistros integrassem toda a evolução, por exemplo, de uma peritagem, todo um processo de averiguação de um sinistro automóvel, fosse feito tudo através destas APIs que acabam por trazer e levar a informação de um lado para o outro. Depois passámos a olhar para a jornada dos nossos colaboradores e tentar criar alguma eficiência operacional interna. Então trouxemos uma tecnologia de automação que não tínhamos na altura, os chamados RPAs, e com isso conseguimos criar aqui ganhar eficiência operacional, retirando do trabalho administrativo das pessoas aquelas tarefas repetitivas, e que não carecem de capacidade analítica no momento de as realizar. Depois começámos a olhar para a jornada do cliente, isto foi há pouco tempo, há coisa de um ano atrás, e começámos a pensar, temos que arranjar maneira de conseguir que os nossos clientes recebam toda a documentação em formato eletrónico. Nós não tínhamos nada disso, ainda enviávamos só o papel para a casa das pessoas, e começámos a fazer essa transformação. O passo, naturalmente, que demos a seguir foi a introdução da plataforma para os nossos clientes, também disponível nos mais diferentes devices, onde o cliente pode ver todas as suas apólices, pode pagar os seus recibos, pode participar a sinistros, chamar assistência, etc. Por isso, aqui na caminhada que demos até agora, e posso falar de mais ativos digitais que entretanto também introduzimos, mas nesta caminhada que demos até ao momento, temos tentado endereçar as jornadas de cada um destes stakeholders. E fazemos isto de que maneira? Fazemos, em grande parte, o que eu estive a falar, fazemos com muito desenvolvimento interno. Nós temos uma equipa de informática relativamente pequena, mas com a ajuda de um parceiro como a OutSystems, que nos proporcionou aqui uma plataforma de desenvolvimento rápido, permitiu-nos fazer aqui coisas muito interessantes, mas também com algumas parcerias, umas a nível do grupo e outras a nível local. Uma parceria, por exemplo, a nível do grupo, nós estamos a utilizar uma tecnologia de inteligência artificial para, no portal dos agentes, fazer recomendações do Next Best Product para os nossos agentes poderem oferecer aos nossos clientes, ou seja, isto acaba por ter um modelo de aprendizagem automática com base no feedback dos nossos agentes que vai melhorando as recomendações que faz ao agente. Depois, a nível local, fizemos parcerias com alguns parceiros a nível local para ter a assinatura digital que tão importante passou a ser com o confinamento, com a questão do Covid, ou seja, os nossos clientes poderem assinar digitalmente as propostas antes de nós emitirmos os contratos. E estamos prestes a lançar agora um chatbot, primeiro no nosso site institucional, para os nossos clientes poderem interagir e posteriormente no canal WhatsApp. Para fechar, só dizer que também estamos neste momento a rearquiteturar toda a nossa área de DI, porque naturalmente associado a esta nova disciplina de Data Science, em que precisamos ter os dados mais bem estruturados e uma capacidade melhor de partilhá-los a nível interno e até a nível com o nosso grupo, para que os modelos de aprendizagem automáticos com mais volume de dados naturalmente consigam ser mais assertivos. Pronto, eu diria que de forma resumida, e aqui se calhar já me estendi um bocadinho, é isto que temos vindo a fazer ao longo destes últimos 5 anos. Obrigada, Marco. Eu se calhar passava então agora aqui a palavra ao Nuno para analisarmos isto de uma perspectiva um pouco mais jurídica e pergunto se consideras que existem entraves legais ou regulatórios a esta verdadeira disrupção do negócio do seguro que tem sido introduzida pelas InsurTech. Bom dia.
À Susana, e obrigado ao Marco mais uma vez por se ter juntado aqui a nós e ter aceito o nosso convite. Eu se calhar vou beber um bocadinho da informação que o Marco nos foi dando na medida que respondia, que ajuda também a dar um bocadinho este enquadramento. Eu costumo dizer que não há, digamos assim, a nossa lei não bloqueia, né? Quando falo na lei, falo também do quadro regulatório emitido pela ASF, não existe aqui um bloqueio à atividade das InsurTech e à inovação tecnológica, ou seja, não existem entraves da mesma maneira que não existe um quadro específico que regula esta atividade, o que também não é surpreendente porque não é suposto acontecer, ou seja, mas existe aqui um quadro legal para trabalhar na medida em que, não existindo regulamentação específica, também não existem na lei bloqueios à entrada das InsurTech e à forma como elas trabalham. Eu diria que o principal, digamos assim, o principal aspecto que tem que ser observado na entrada das InsurTech é tentar que as soluções que são implementadas sejam passíveis de cumprir aquilo que está previsto na lei, nomeadamente no que diz respeito às matérias de defesa do consumidor. Eu normalmente, quando falo desta matéria, costumo chamar a atenção para uma série de pontos que existem tanto na lei do contrato de seguro como na lei da distribuição e aqui falo muitas vezes do dever de informação, ou seja, até que ponto é que é possível lançar um produto disruptivo em termos de seguro e assegurar que a informação que é transmitida ao cliente sobre esse produto é cumprida, ou seja, que aquele clique é tão rápido, mas ao mesmo tempo compliant com os deveres de informação. Um dos pontos sempre que é essencial no processo de colocação do seguro é aquela capacidade de esclarecer as dúvidas que os clientes tenham, e aqui lembrei-me mais uma vez daquilo que o Marco falava da chatbox, ou seja, é preciso substituir aquele papel que existe de resposta presencial, e se calhar a chatbox é uma das soluções que pode ser considerada para este efeito. Assegurar que estas soluções tecnológicas conseguem dar uma informação clara e precisa ao cliente. Depois há o tema do papel, o Marco falava há pouco da substituição do papel. A nossa lei dá a margem de recurso à internet e aos suportes duradouros. E na internet normalmente fala-se muito da possibilidade de existir um campo específico no site da seguradora em que o cliente tem uma password específica em que só ele acede à informação do seu produto, ou seja, até que ponto é que conseguimos ou não substituir o papel. E depois há uma série de requisitos adicionais, mas aí já nos produtos de investimento, nos chamados Unit Linked e por aí fora, mas aí acho que não é tanto esse o campo em que as InsurTech vão entrar hoje em dia. Depois há sempre aquele quase que bicho-papão que existe hoje em dia, que é o RGPD, e eu falo muito no RGPD quando falo disto, por causa que todas as InsurTech vão trabalhar com o Big Data e com dados recolhidos por todo o lado, e até que ponto é que os clientes não se vão sentir assustados com essa possibilidade e até que ponto é que não vão tirar vantagem em relação a isto. E depois também uma das questões que se costumava colocar e que eu já me fui confrontado no passado era até que ponto é que as InsurTechs estarão um bocadinho à margem de todo este quadro regulatório e legal e que até que ponto é que estarão numa posição de vantagem em relação aos outros stakeholders, nomeadamente perante as seguradoras. E eu aqui acho que depende sempre do enquadramento da InsurTech no mercado, ou seja, esta InsurTech vai entrar no mercado como um parceiro, se vai ser ela própria um agente registado, se vai entrar como uma seguradora, propriamente dita, mas eu não vejo como é que uma InsurTech possa entrar no mercado sem observar o quadro regulatório legal, na perspectiva em que uma InsurTech o que está a procurar é criar um produto, criar uma solução tecnológica para a seguradora e entregá-la quase como chave na mão. E se a InsurTech não olhar para a lei e para o quadro legal e regulatório, não pode chegar à seguradora e dizer tenho aqui uma solução e agora vejam lá se isto funciona e se isto é compliant. Ou seja, acho que a análise legal e regulatória tem que partir logo da InsurTech em si, ou seja, independentemente de ser ou não ser uma entidade regulada, essa InsurTech tem que fazer esse trabalho de assessment regulatório e legal para, quando entregar a solução à seguradora, ter a certeza que aquilo é execuível e é compliant. E por fim, e também nesta perspectiva, e só para dar esta nota, porque o Marco falou nisto e acho também essencial, esta necessidade de compliance vai em toda a cadeia de distribuição, começa na seguradora, mas depois vai até ao fim. Eu recordava-me há pouco quando o Marco falava, e eu acho que este aspecto é essencial, haver este interface e os acessos à integração das aplicações entre as partes da seguradora para o agente, para o perito, porque se isso não acontecer, a seguradora pode ser o mais disruptiva possível, ter a maior tecnologia deste mundo, mas depois não é acompanhada pelo agente e pelo perito, todo aquele esforço que é feito ao nível da seguradora não é compensado. E eu lembrava-me de um dossiê que temos agora em mãos,
em que a seguradora é claramente uma seguradora de primeira linha, não temos um contacto direto, temos um intermediário também, mas depois o processo está, digamos assim, de certa forma a bloquear no perito, que não é tão disruptivo e tão eficiente como a seguradora. Ou seja, e é este, acho que é o aspecto, é toda a cadeia de distribuição estar a acompanhar esta evolução tecnológica, e acho que aqui este interface, esta integração das aplicações que o Marco falava é essencial para que isto funcione. Marco, aproveitando então e também o facto de Nuno estar exatamente a referir os vários intervenientes nestes processos, eu pergunto-lhe se acha que o mercado português está preparado para estes conceitos inovadores, como Pay as you drive, Pay as you live. O que é que lhe parece? Bom, se calhar antes de ir a essa questão da telemática, chamemos-lhe assim, do Pay as you drive, Pay as you live, dizer que concordo com o Nuno em tudo o que referiu e salientava aqui só uma questão que me parece relevante, porque efetivamente nós durante muitos anos o mercado segurador acabou por estar protegido da entrada, eu diria, destas novas tecnologias e estes avanços, porque por um quadro regulamentar bastante forte em que obriga, se alguém se quiser posicionar como uma nova seguradora, e eu aqui não falo de uma insurtech que se queira posicionar na cadeia de valor dos seguros, refiro-me aqui a uma insurtech que queira substituir integralmente uma seguradora. Aqui o quadro regulamentar é bastante forte e depois ainda há a questão da necessidade de capital que inviabiliza muitas tecnológicas que queiram fazer esta disrupção, diria, end-to-end de uma seguradora. Existem algumas tentativas, como é o caso da Lemonade, mas diria que não é naturalmente a maioria das empresas, das insurtechs que estão a aparecer no mercado, e ainda bem, porque me parece que na cadeia de valor dos seguros existe muito mais oportunidades do que propriamente fazer uma disrupção a esse nível e que obriga a capitais tão elevados para o conseguirem fazer. Em relação à pergunta que me coloca da telemática, bom, eu diria o seguinte: eu acho que o confinamento veio trazer uma necessidade que me parece que nos próximos anos, e quando digo nos próximos anos se calhar já em 2021, 2022, vai começar a aparecer novas soluções tecnológicas orientadas mais para o Pay per Mile, mais do que o Pay as you drive ou Pay as you live. Nós já temos algumas seguradoras no mercado a fazer este tipo de oferta, este Pay per Mile, e eu diria que o facto de estarmos confinados em casa tanto tempo durante estes 2 anos, as pessoas estão a questionar efetivamente por que razão é que eu estou a pagar uma seguro automóvel. Relembro, no entanto, que mesmo carros que não circulem precisam ter pelo menos a parte da responsabilidade civil. Por isso, para termos uma oferta Pay per Mile, existirá sempre uma parte que será fixa do seguro que terá que pagar, e depois naturalmente haverá uma parte variável mediante o número de quilómetros percorridos pela viatura. Eu diria que esse é um conceito mais fácil de ser adotado pelo mercado português do que o Pay as you drive e o Pay as you live. Depois, antes de eu ir ao Pay as you drive e o Pay as you live, dizer ainda outra coisa. Os preços dos seguros a nível nacional não permite, se calhar, uma disrupção tão rápida como, por exemplo, noutros países da União Europeia. Eu digo isto com experiência dentro do meu próprio grupo. Porquê? Porque muitas vezes, por exemplo, o Pay as you live obriga a compra de um conjunto de devices para eu colocar na minha casa para avaliar coisas como, por exemplo, se de repente tenho uma fuga de água em casa, se tenho uma fuga de gás, etc. E a seguradora passar a ser mais preventiva do que reativa, poder informar o cliente: atenção que acho que tem uma fuga de água em casa, ou qualquer coisa desse género. Esses devices ainda têm um preço que eu diria que é bastante proibitivo para nós incluirmos isso num pacote de seguros. Eu dou um exemplo. Um seguro multirrisco em Portugal, em média, há de custar à volta de 150 euros. Se eu vou comprar um pack de sensores para colocar em casa, esse pack, se calhar, vai-me custar 80 euros, 100 euros, quase que me tira do mercado essa possibilidade. Por isso, no que diz respeito à telemática, seja ela qual for, eu acho que o que as companhias de seguros têm de tentar fazer em Portugal é aproveitar quem tem esses sensores, esses dados, e fazer parcerias com eles. Ou seja, dou um exemplo. Existem empresas que trabalham já na avaliação, por exemplo, dos consumos energéticos em casa, e com isso conseguem perceber se está alguém em casa ou se não está, ou a que horas é que tem alguém em casa. Faça-se uma parceria com uma EDP ou com alguém que tenha essa capacidade já instalada. Não podemos ser intrusivos ao ponto de acrescentar um custo tão grande ou uma fatura tão grande ao cliente que os vai afastar daquele produto seguro,
ou intrusivos ao ponto de ser você pode contratar esse seguro, mas eu preciso de instalar qualquer coisa no seu carro, na sua casa. Eu acho que isso é bastante intrusivo e eu acho que aí não vamos ter muita adesão. Outra hipótese, e agora passando para a questão dos carros, eu penso que desde 2015, 2016 as marcas automóveis começaram a lançar os chamados Connected Cars, onde a maioria das marcas nós temos à nossa disposição uma app, por exemplo, para abrir e fechar as portas, para saber quantos quilómetros tem, etc. Ou seja, as marcas estão a recolher esses dados. Faça-se parcerias com essas marcas ou faça-se parcerias com alguma InsurTech, por exemplo, eu conheço algumas que criaram uma solução que consome as APIs que essas marcas disponibilizam. Faça-se essas parcerias, não só obrigue as pessoas a ir a uma oficina para eu instalar um device para controlar a forma como conduz ou para saber quantos quilómetros faz. Isso, do meu ponto de vista, é bastante intrusivo e, infelizmente, esses devices, por vezes, tornam a oferta do produto seguro completamente fora daquilo que o mercado português está habituado a pagar. E por isso, eu diria, voltando ao início, que um pay-per-mile é mais possível de implementar, ou seja, através destas APIs dos carros, ou mesmo através de soluções que algumas seguradoras têm, que é eu tirar uma fotografia ao meu conta-quilómetros e depois eu, seguradora, avalio os metadados da fotografia para saber se foi tirado mesmo naquele dia, para saber o número de quilómetros. Naturalmente, esta é uma solução mais simples e isso é mais fácil de implementar. Agora, soluções como, por exemplo, Pay as you drive, onde eu vou avaliar o sistema de condução com base em quê? Com base no telemóvel. Olha, eu dou-lhe alguns exemplos. Os meus colegas do Brasil lançaram uma solução assim. A Brisa também lançou agora uma solução que se chamada Smart Drive. A própria, outra congénere nossa lançou uma solução há uns anos atrás que era o Hit the Road, para avaliar os tempos de condução. Mas na realidade é muito difícil ganhar tração. Porquê? Porque está agarrado ao telemóvel. E depois eu tenho a possibilidade de dizer, olha, neste dia não fui condutor, fui passageiro. É extremamente complicado utilizar estes dados, principalmente agarrado aos nossos devices telemóveis, porque depois podemos nem ser nós a conduzir, etc., e tentar fazer alguma coisa com eles. Eu não tenho visto grande tração destas soluções no mercado, seja nacional, seja internacional, do Pay as you drive. Enquanto que o pay-per-mile, parece-me que sim, parece-me que esse irá ganhar tração, porque as pessoas estão a ver que não estão a conduzir os carros e continuam a pagar o mesmo seguro. Apesar, já agora só esta última parte, da própria Zurich ter devolvido o ano passado cerca de 8 milhões de euros aos clientes pela baixa de sinistralidade. Nuno, a presidente da ASF referiu esta semana que a transformação digital tem vindo a alterar profundamente o cotidiano dos consumidores e que, se por um lado se permite um acesso mais facilitado e alargado aos novos produtos, por outro potencia-se uma maior exposição a fraudes ou escolhas desinformadas. Consideras que o quadro legal e regulatório garante o nível de proteção do consumidor perante esta revolução digital, ou ainda é preciso desenvolver ferramentas que possam contribuir para o reforço da literacia financeira, incluindo também a digital, naturalmente? Ora, em relação a esse ponto, esta entrevista da Presidente da ASF foi inserida aqui no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que aconteceu há pouco tempo, que teve lugar esta semana, e no fundo... E mais uma vez toca aqui neste tema da necessidade de equilíbrio entre a evolução tecnológica e o ponto de defesa do consumidor. Ou seja, no fundo, eu acho que este é o grande balanço e a grande dificuldade que nós temos aqui, que no fundo eu já falei um bocadinho da questão anterior, que é até que ponto é que nós conseguimos avançar com soluções tecnológicas sem pôr em causa a defesa dos direitos do consumidor, que, também é importante sublinhar esse ponto, o setor segurador tem sido... não vou dizer fustigado, mas tem sido muito pressionado com alterações legislativas ao longo dos últimos anos, seja através da implementação da diretiva da distribuição, seja com o Solvência 2, temos as regras contabilísticas, temos o próprio RGPD e todo esse quadro legal e regulatório que tem vindo a entrar nos últimos anos é quadro legal e regulatório que tem essencialmente o enfoque na defesa do consumidor. E agora entramos numa fase de revolução tecnológica que quase que não digo que choca, mas que tem sempre quase que um travão no sentido de assegurar que todo esse quadro legal e regulatório que foi feito no sentido de defender o consumidor é cumprido e é observado com a revolução tecnológica. O Marco dizia há pouco, eu também concordo, que é toda esta pandemia, quase que de todos os efeitos negativos que temos vivido na pandemia, se temos que ver aqui um bocadinho um bright side, eu acho que é esse, ou seja, acelerou-se este conceito da digitalização e na nossa vida temos visto
seja a pedir comida, seja a fazer o que seja, cada vez mais recorremos à tecnologia e isso acelerou também esta mentalização. Agora, até que ponto é que as pessoas recorrem às plataformas tecnológicas, a estas aplicações, e têm perfeita noção do que estão a fazer, ou têm perfeita noção dos riscos associados, ou dos deveres de informação que têm que observar, ou se carregam naquelas tick boxes de aceitam os termos e condições e realmente aceitam algo e têm noção do que estão a fazer. Eu acho que aí é que entra muito o tema da literacia financeira e da literacia digital, e a literacia financeira mais na perspectiva de até que ponto é que eu tenho a capacidade para comprar um seguro através de uma aplicação e perceber claramente aquilo que estou a fazer e àquilo que me estou a vincular. Por isso acho que tem que haver uma capacidade de paulatinamente ir fazendo essa harmonização. Por exemplo, eu estava-me a lembrar há pouco, o Marco falava do Paper Mile, eu também concordo, acho que o Paper Mile é a perspectiva mais lógica de implementação e mais fácil de implementação nos tempos atuais, e no fundo o Paper Mile mais não é do que se já tivéssemos um quadro de Paper Mile em Portugal, um produto Paper Mile, antecipávamos esta decisão que houve de reembolso de parte dos prémios de responsabilidade civil automóvel, porque em bom rigor foi isso que aconteceu, foi quase um Paper Mile a posteriori de tentar compensar as pessoas por uma menor utilização dos automóveis. E depois, há um ponto aqui que eu só, muito breve, que eu quero deixar, que eu já referi no passado, numa resposta à imprensa no passado a respeito deste ponto, que eu acho que é essencial e que toca um bocadinho aquilo que o Marco dizia há bocado, mas que eu dizia na resposta anterior, mas subindo mais um degrau, ou seja, esta revolução tecnológica começa na seguradora, vai em toda a cadeia e tem que chegar ao supervisor também. E aqui há um termo que eu não quero aprofundar muito aqui, mas também fala-se muito em subtech e regtech, que mais que não é que tecnologia na supervisão e em termos de regulação. E acho que este é um aspecto essencial e tem-se notado isso ao nível da ASF, ou seja, a ASF tem-se notado ao longo dos últimos tempos, tem reforçado os seus quadros, mas acho que é crítico que também se faculta ao próprio regulador os meios para acompanhar a evolução tecnológica das seguradoras, ou seja, não me parece... Há uns tempos, a ideia que existe hoje em dia é que para criar um produto seguro se demora meses. A ideia é que cada vez mais, com a tecnologia, a criação de um produto seguro, que seja ao nível da cotação ou do desenho do produto, demora dias, semanas. E depois é preciso que tenhamos um regulador que também tenha a capacidade de estar em cima de todo este processo, na medida seja a nível comportamental, seja ao nível prudencial, mais evoluído possível. Ou seja, estas ferramentas tecnológicas também têm que ser facultadas. E aqui é uma decisão quase ao nível do governo e dos ministérios, mas o regulador tem que acompanhar esta revolução tecnológica dos players, sob pena depois tudo o que seja atividades de cross-border, tudo o que seja atividades de transmissão de participações qualificadas, tudo o que seja atividade de lançamento de produtos, bloquearem ao nível do supervisor e bloquear todo este esforço que é feito na cadeia até chegar à regulação. Marco, sobre este aspecto, pegando nesta nota do Nuno, e uma vez que o Marco falou logo no início na importância de envolver as pessoas em toda esta transformação tecnológica, eu pergunto quais são então os desafios que se têm enfrentado no processo de requalificação tecnológica da força de trabalho, e pegando também exatamente neste ponto que há várias pessoas envolvidas em toda esta cadeia neste setor. Sem dúvida, este é um tema de facto que me é bastante chegado, porque eu continuo a achar que todos estes processos e transformações que nós pensarmos que têm existido ao longo dos tempos, hoje em dia chamamos a transformação digital, antigamente chamávamos transformação de negócio. As transformações têm existido efetivamente ao longo dos tempos. Eu diria que hoje em dia, e porque a inovação acaba por ser exponencial, hoje em dia as potencialidades das novas tecnologias e a democratização das mesmas em termos financeiros ou em termos de custos faz com que estes ciclos sejam mais rápidos ainda. Lá está que cada vez que fazemos uma transformação, a questão humana acaba por ser sempre a mais difícil, diria eu. Eu olhando para a área de recursos humanos, eu diria que as seguradoras hoje em dia têm principalmente 4 desafios em mãos. Sendo o primeiro, o que eu considero ser uma pouca atratividade da nossa indústria nas novas gerações. Eu acho que como indústria nós temos sido efetivamente pouco eficientes na explicação da nossa causa, da nossa missão. E se nós olharmos para estas novas gerações que estão muito mais orientadas, diria eu, a causas sociais do que se calhar gerações anteriores,
e depois também todo o hype que está ligado à vertente tecnológica e nós não somos conotados como tal, isso retira muita atratividade que nós temos nas gerações mais novas e que causa-nos dificuldade quando vamos tentar recrutar naturalmente colaboradores às universidades, etc. Isto é algo que nós temos que mudar como indústria, ou seja, nós temos que ter esta capacidade de explicar qual a nossa missão na sociedade e que é uma missão extremamente nobre e relevante para o desenvolvimento das sociedades. E eu penso que isso não está a passar e, como tal, perdemos muita atratividade aí. Naturalmente que eu como aluno ou finalista de um curso universitário, se eu estiver de um lado uma seguradora ou do outro lado uma organização orientada muito mais do ponto de vista tecnológico ou se calhar com uma causa social muito mais relevante hoje em dia, naturalmente que a escolha acaba por ser outra e não a seguradora. Depois existe aqui a necessidade de fazer um shift de uma gestão muito mais tradicional para uma gestão do que se chama hoje em dia de liderança. Isto lá está. Esta é uma mudança cultural e geracional que se baseia nos princípios e nos comportamentos de cada uma das pessoas da organização. Eu recordo aqui, ou saliento aqui, eu tenho colegas meus que estão a trabalhar no Zurique desde 1970. Ou seja, e era muito natural as pessoas antigamente irem para um posto de trabalho e fazerem a carreira toda nessa própria organização. Este conceito mudou e nós temos que olhar para isto de uma forma bastante, diria eu, como uma oportunidade. Mas o que é verdade é que, da mesma maneira que as pessoas viam esta carreira profissional toda num sítio, também viam a gestão a uma gestão muito mais à moda antiga, muito mais, diria eu, autoritária. E este shift para uma gestão em que a estrutura hierárquica tem que ser achatada e tem que ser eliminada em alguns casos, acaba por ser difícil de executar numa organização como nós em Portugal, que estamos há mais de 100 anos e, ao fim e ao cabo, temos colaboradores connosco há muitos anos a trabalhar sempre da mesma maneira. Depois, naturalmente, que associado a isto temos a dificuldade em aceitar a mudança com naturalidade, mas isto somos nós, seres humanos como um todo. Ou seja, nós gostamos, quando estamos habituados a fazer aquilo no nosso dia-a-dia, pensar que de repente temos que fazer diferente, naturalmente que isso nos causa alguma ansiedade e depois depende de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral nós seres humanos não estamos muito orientados para estar sempre a fazer transformações e hoje em dia andamos sempre com esta questão das transformações, aumenta os níveis de stress das pessoas e nós temos que de alguma maneira nos preparar, e aqui não é só a indústria seguradora, mas também a indústria seguradora, temos que conseguir criar, diria eu, um suporte emocional para as pessoas conseguirem fazer estas transições que eu sou-lhe sincero, eu comecei a trabalhar em 2002 até à data de hoje, eu acho que nunca tive em nenhuma empresa que não tivesse a fazer uma transformação, seja ela qual for a transformação. E depois, eu diria, só para finalizar, a questão da retenção do talento. Esta é outra área, efetivamente, que é um grande desafio também para a indústria seguradora e até de uma forma geral, e naturalmente aqui existem inúmeras iniciativas que poderão contribuir para mitigar este risco, quer como seja o flexwork, e eu naturalmente agora arrisco a dizer que pós-pandemia este flexwork vai ser generalizado. Nós ainda a semana passada ouvimos uma congênere nossa a dizer que iam passar a trabalhar definitivamente de forma remota. A Zurique também está a pensar seriamente nisso. E penso que isto pode ser uma mais-valia, até uma mais-valia do ponto de vista das pessoas se desmobilizarem dos grandes centros urbanos e se calhar para quem não é dos centros urbanos voltar para as suas terras de origem, uma vez que o custo de vida naturalmente nesses sítios é mais baixo que nos centros urbanos e a capacidade de trabalhar remoto acaba por ser um benefício para essas pessoas. Haver mais horas de formação. Ou seja, existe aqui um conjunto de iniciativas que podem ajudar muito nisto. Mas eu acho que o fundamental aqui, e seguindo aqui o que disse o empresário britânico famoso, Richard Branson, que employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients. Ou seja, os nossos clientes não vêm primeiro. E esta é uma parte fundamental. Quem vem primeiro são os nossos colaboradores. E é para aí que nos temos de virar. Por isso, eu diria que para finalizar, a melhor forma de finalizar isto em termos da requalificação tecnológica que nós temos que fazer é olhar para dentro e dar primazia aos nossos colaboradores, porque se eles estiverem bem tratados, eles vão tratar muito melhor os nossos clientes.
Obrigada, Marco. Nuno, voltávamos, se calhar, aqui um bocadinho às InsurTech, e até porque isso, na lógica do que temos estado aqui a conversar, poderá ser também esta tendência, este crescimento, poderá também ajudar na aceleração da transformação tecnológica da aceitação das pessoas. Que cenários poderão considerar no que diz respeito à forma como estas se vão relacionar com as tradicionais seguradoras? Em relação a este ponto, e de uma forma muito sintética, eu acho que normalmente eu costumo abordar este ponto em três cenários possíveis. Há um cenário que é o que costumamos chamar que é o build, e o build é a própria seguradora construir as suas soluções tecnológicas. E aqui, pegando no Marco, o Marco é um exemplo disso, ou seja, é alguém dentro dos quadros da seguradora que se dedica e que é responsável por essa revolução tecnológica, sem prejuízo depois ter essa coordenação, e o Marco falou nisso da OutSystems, ter uma tecnológica diretamente e que trabalha, mas o build é um bocadinho a primeira consideração. Depois há o buy, que é a possibilidade de uma seguradora adquirir uma InsurTech com soluções, ou, ao contrário, uma InsurTech adquirir uma seguradora que já tenha uma licença. Estes movimentos existem muito, não em Portugal e até mais nos Estados Unidos. Em Portugal temos casos recentes do final do ano passado, mas não é um movimento tão notório, muito por aquilo que o Marco disse, que é o ponto, ou seja, os rácios de capital que existem hoje em dia e que existiram e que são históricos para ter uma seguradora são tão elevados que, tirando casos como a Lemonade que o Marco falava, é preciso ter um músculo financeiro muito forte e normalmente não é por aí que as InsurTechs vão, e as seguradoras, é mais fácil o movimento da seguradora adquirir propriamente a InsurTech. E depois há o terceiro cenário, que me parece a mim o mais normal e é o que eu tenho assistido mais, que é o Collaborate, que é, no fundo, as seguradoras trabalharem, digamos assim, de braços dados com as InsurTech, internalizando as soluções das InsurTech ou externalizando alguns serviços para as InsurTech trabalharem com elas. Quando está aqui em causa uma externalização, o único aspecto que é preciso ter em consideração é o tema das limitações da subcontratação que existe na lei da atividade seguradora, ou seja, há determinados limites, dependendo de ser ou não qual o nível de importância e dos serviços que estão a ser externalizados, e aí tem que se ter alguma atenção. Mas nós, pela MJ, já temos estado a trabalhar com InsurTechs, essencialmente na perspectiva do Collaborate, ou seja, InsurTechs que estão a entrar no mercado não como seguradoras, mas como parceiros que depois, e este ponto também é importante, estas InsurTechs podem entrar no mercado até como parte da cadeia de distribuição, seja como agentes ou como meros parceiros não regulados, mas subcontratados pelas seguradoras. Por isso, eu diria que o Build, o Buy e o Collaborate são os três cenários que eu vejo como possíveis, sendo que o Collaborate acho que é o mais viável por uma questão de dificuldade de entrada no mercado de rácios e requisitos legais. Marco, colocava-lhe ainda uma última questão sobre como é que a Zurich está a promover a inovação a nível interno. Muito bem, eu aqui dava-lhe dois exemplos e um deles até tocando, dois, três exemplos, um deles a tocar no que o Nuno acabou de dizer. Nós temos a decorrer a nível de grupo e uma das vantagens de pertencer a uma multinacional com presença em muitos países acaba por nos trazer alguns benefícios, alguns diria eu até muitos, e também alguns desafios, naturalmente. Mas um dos benefícios que eu gostaria de salientar neste contexto é o facto de nós lançarmos de 2 em 2 anos um concurso a nível internacional designado Zurich Innovation World Championship, em que propomos a startups do mundo inteiro para concorrerem, se candidatarem. Naturalmente definimos um tema para cada uma destas edições e depois temos um conjunto de candidaturas a nível internacional. Nós temos cerca, na primeira edição tivemos mais de 500, agora já vamos em mais de 700. Na segunda edição fazemos isto 2 em 2 anos e depois isto por região, por país é selecionado um vencedor, depois passa para a região e depois passa para a nível global. O que é que isto acontece? Naturalmente só existem 3 vencedores e depois existe budget para se fazer algum tipo de prototipagem com estas empresas que acabam de ser vencedores, mas o que é verdade é que isto cria um conhecimento muito alargado das startups que existem nos diferentes mercados e cria um potencial em termos de conhecimento e de contactos que faz com que mesmo depois dos concursos terminarem
e muitos daqueles candidatos que acabarem por não ganhar o concurso acabam por fazer parcerias locais, às vezes até a nível regional, com a Zurique, e isso traz-nos aqui um potencial de inovação também muito interessante. Neste contexto, por exemplo, também, e agora como segundo exemplo, referir que nós trabalhamos também muito mais numa ótica de collaborate, mas também temos casos em que adquirimos. Eu referi-vos no início desta conversa que uma das soluções que tínhamos implementado era a possibilidade de o agente ter recomendações proativas no portal dos agentes, com o conceito de Next Best Product, baseado numa tecnologia de aprendizagem automática, de machine learning. E isso foi porque a Zurique, a nível internacional, decidiu adquirir uma startup que estava a trabalhar nesta área, uma InsurTech, e achou de veras interessante e adquiriu. Mas na maioria dos casos fazemos do modo collaborate, que acaba por ser um win-win cenário, tanto para a seguradora como para a própria InsurTech. Depois, a nível interno, como é que nós nos movimentamos em termos de inovação? Nós criámos o ano passado o que nós designámos de uma incubadora de inovação, onde nós selecionamos, nós com a ajuda muito aqui dos recursos humanos, de cada um dos departamentos, uma pessoa identificada naturalmente dentro do próprio departamento como alguém que estaria mais interessado ou com mais apetência para trabalhar de uma forma colaborativa em iniciativas orientadas à inovação, e criam-se algumas equipas. E depois dá-se um tema a cada uma destas equipas, e estas equipas têm autonomia para ir falar com universidades, com startups a nível local e apresentarem soluções. Ou seja, passam por um processo, naturalmente damos sempre uma formação inicial do chamado Design Thinking, e a partir daí estas pessoas têm autonomia e capacidade de decisão para explorar as temáticas em questão. E depois trazem-nos estas ideias, e depois estas ideias são apresentadas e normalmente é selecionada uma e depois avança-se com essa com uma prototipagem, com um piloto dessa solução para ver se funciona. O que é engraçado nisto é que estas pessoas não são permanentes dentro desta incubadora, ou seja, assim que acaba a sua iniciativa, voltam para os seus departamentos e depois, na próxima edição, que acontece 6 a 6 meses, vem outra pessoa. E com isto, lá está, voltamos também ao início que eu referi. Nós estamos a tentar mudar culturalmente cada pessoa que entra nestes ciclos, que depois volta aos seus departamentos e tenta utilizar as mesmas metodologias que aprendeu dentro dos seus departamentos e promover a inovação. Porque, infelizmente, quando nós temos organizações com tantos anos de vida, acabam por se criar silos nas organizações. E isso, claramente, é muito contraprodutivo, ou seja, causa bastante bloqueios em qualquer processo de inovação que se queira fazer nas empresas, porque qualquer processo de inovação obriga a colaboração, e lá está, só mesmo para finalizar, esta questão da inovação, esta questão da colaboração, esta questão das novas formas de trabalhar, nós criamos estas condições a nível de top-down, ou seja, estas incubadoras de inovação, estas metodologias de trabalho para os processos tecnológicos, mas depois a transformação acontece de baixo para cima, bottoms-up. E isso tem que ser com estas pessoas que vêm, fazem parte destes processos, gostam, percebem as vantagens e voltam e tentam implementar em cada uma das suas áreas. Só dessa maneira é que nós vamos conseguir mesmo fazer a transformação cultural que tanto desejamos. Tornam-se depois influenciadores e acabam por quebrar o ciclo. Muito, muito obrigada, Marco. Para finalizar, há aqui um outro conceito também de que temos ouvido falar com frequência, as Regulatory Sandboxes. Eu queria perguntar se que expectativas podemos ter em relação ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros no estabelecimento e também na exploração de Innovation Hubs e então dos Regulatory Sandboxes. Bem, aqui este ponto e de uma forma muito sintética, realmente tem havido este trabalho, ou seja, nos últimos tempos temos visto este trabalho que é feito no fundo pelo Conselho Nacional de Supervisores, onde está a ASF, o Banco de Portugal e a CMVM, e em coordenação com a Associação Portugal FinTech, e até se fala da plataforma do Portugal FinLab, onde grande parte deste trabalho acontece. Aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, a própria AFIP também, enquanto associação, também que procura fazer esta ponte entre as insurtechs, entre as startups e o mercado segurador, de forma a viabilizar este trabalho. Há claramente um trabalho, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros do ano passado, em que foi criado, que no fundo veio estabelecer a criação e a regulamentação das chamadas zonas livres tecnológicas,
que também são para atrair testes de novas tecnologias e processos. Ou seja, eu diria que em relação, por exemplo, aos nossos vizinhos espanhóis, estamos um bocadinho atrasados porque eles têm este processo mais adiantado no que diz às regulatory sandboxes, mas eu noto que já existe um trabalho neste sentido, ou seja, no fim do dia não há, o nosso regulador não está de olhos fechados ao problema e os outros reguladores do setor financeiro estão abertos, não só não estão de olhos fechados, como estão colaborantes no sentido de abrir esta porta. O que eu acho, e em relação a esta matéria, como nota final, não me parece que o facto de uma startup ir para uma regulatory sandbox e estar lá o período de tempo que for preciso naquele ambiente de regulamentação, digamos assim, especial, para ver até que ponto é que é viável aquela solução, que seja só por si uma carta verde para ela funcionar. Ou seja, acho que é mais do que isso. É preciso que essa solução seja aceita pelo mercado em si e que tenha uma seguradora que queira investir na mesma e que queira trabalhar com ela. Ou seja, a Regulatory Sandbox só por si não pode ser vista como, no fundo, uma via verde para a entrada no mercado. Eu queria agradecer aos dois, Marco Navega e Nuno Lixa Pateiro. Obrigada pelo vosso tempo, e obrigada a todos.